boa noite. Estamos aqui de novo. Postei aquele outro vídeo outro dia, mas eu estava aguardando qual assunto eu teria que falar hoje. E o que está me incomodando, assim, o meu Deusinho aqui dentro tá mandando eu falar para vocês, é muito importante, gente. E eu gostaria de conversar com pais e mães sobre os seus filhos, sobre as suas meninas, os seus meninos, os seus adolescentes. É sobre a palavra, não sei que palavra bem usar, mas para que vocês prestem atenção aos seus pequenos, tanto meninas quanto meninos, quanto adolescentes. O seu filho é um filho que é alegre, é feliz. De repente seu filho tá meio triste, meio aborrecido, meio, digamos assim, alguém entra na sua casa e ele fica desconfortável, enfim, coisas desse tipo. Prestem atenção nos sinais que os seus filhos passam para vocês. Eu sei que a vida da gente é muito corrida, a minha também é. Eu sei que a vida da gente, a gente às vezes não tem tanto tempo para os nossos filhos. Mas você que deixa seu filho na creche, com alguém que cuide, que fica na rua brincando, enfim, prestem atenção nos sinais que os seus filhos às vezes estão passando para vocês, como muitas vezes estão passando para vocês. Como é que eu vou abordar esse assunto? É meio complicado, assim, eu tô começando agora os vídeos, eu fiz um e agora eu tô fazendo outro. Mas prestem atenção quais as atitudes deles, quando vêm da escola, quando vocês pegam da creche, quando vocês trazem, no caso da vizinha, que ficou com a vizinha para você poder trabalhar, os sinais que os seus filhos estão lhe dando. Porque se você olha a televisão, eu não olho televisão, mas eu trabalho em casas que às vezes eu vejo, eu escuto algumas coisas, eu não faço questão de escutar a televisão, porque é muita coisa que deixa a gente mal. Então vocês se prestaram atenção o que está acontecendo com crianças que estão sumindo. E às vezes os pais desesperados não acham. Então vocês prestem atenção nos sinais dos filhos de vocês. Vocês não briguem com seus filhos. Se um filho vier conversar com você, você senta, olha no olhinho dele e presta atenção no que ele vai lhe falar. Porque hoje em dia, gente, como antigamente, existem muitas pessoas que não respeitam as crianças, não respeitam os adolescentes, não sei a palavra, gente, tá difícil falar sobre esse assunto com vocês, mas não tem consideração porque é uma criança ou coisa assim. Tem muitas vezes que eu saio pra rua e eu vejo assim uma mãe caminhando com o filho. Hoje em dia as meninas estão colocando o corpo mais cedo, os meninos também. Então prestem atenção no jeito que uma pessoa olha para o seu filho e vê qual atitude, que às vezes as crianças percebem. As crianças são muito inteligentes, eles percebem olhares, coisas assim. Então vamos falar sério, gente. Preste atenção nas atitudes com vizinhos, com pessoas na rua. Prestem atenção nas atitudes dos filhos de vocês, quando se sentirem meio desconfortável com algumas coisas, alguns olhares. Conversem com seus filhos para que eles não peguem carona de ninguém. Por exemplo, eles estão vindo da escola, passa um vizinho, ai, vem que eu te levo para casa. Não tem que pegar carona. E qualquer coisa que o seu filho vê de errado ou sentir de errado, peçam ajuda para alguém, bata numa casa e pede ajuda. Conversem com seus filhos, protejam os seus filhos. Gente, vamos proteger as crianças. Gente, pelo amor de Deus. Esse assunto é muito sério. Eu não estaria aqui me expondo para colocar esse assunto em prática, para colocar para vocês, pais e mães, esse assunto em prática.
para colocar para vocês a situação sobre o que está acontecendo com muitas crianças, com muitas adolescentes, com muitas coisas assim. Gente, olha só, eu não queria expor a minha vida, mas eu sou uma dessas crianças. Eu passei a minha vida desde que eu tinha acho que uns 8, 7 anos. Eu sofri muitas coisas, não só coisas que as pessoas me fizeram, as maldades que foram feitas, como com palavras também. Eu era uma menina, eu tinha 11 anos de idade, e a minha mãe, para ajudar em casa, me colocou na casa de uma família, para que eu cuidasse de 2 meninas pequenas. Acho que uma tinha 4 anos, a outra tinha 5 ou 6 aninhos. A senhora da casa, acho que ela era enfermeira e ela trabalhava à noite e eu ficava com as crianças. Eu sofri um abuso dentro dessa casa, mas eu já vinha sofrendo isso. Eu tinha medo de algumas pessoas que chegavam perto de mim. Mas não adiantava eu conversar com a minha mãe. Na consciência que a minha mãe tinha na época, ela achava que tudo era um absurdo, que a gente mentia, estava mentindo. Nessa casa, um dia minha mãe foi me buscar e pegar o salário para mim passar o final de semana em casa. E eu contei para minha mãe o que estava acontecendo na casa. E a mulher saltou e me encheu a cara de bofetada. E me chamou de tudo que vocês possam imaginar. Vagabunda, chinelona, tu é uma vadia, tu é isso, tu é aquilo. Gente, não era, eu era uma menina. E eu tava cuidando das meninas dela. É por isso que eu tô pondo esse vídeo. Eu não queria expor a minha vida, mas vocês não têm ideia do como o psicológico de uma criança fica quando ela sofre esse tipo de abuso. Não só abuso que a pessoa faz um ato, mas sim também o que diz para aquela criança. Eu comecei a sofrer esse tipo de coisas, eu era uma menina, eu tinha 7, 8 anos, por aí, que eu me lembro. Eu passei a minha vida inteira sofrendo com isso. Até hoje eu ainda tenho, porque eu ainda não consegui curar isso, mas eu tô trabalhando para isso. E perguntando pro meu Deus lá do céu e pro meu Deusinho aqui de dentro, me veio essa ideia, como todos os vídeos que vocês vão ouvir da minha boca, que já tem vários, mas eu fico aguardando qual deles eu tenho que postar. Aí vem a resposta e hoje é esse. Se o seu filho, sua filha, seu adolescente tiver com problema, senta com ele, olha no olho dele e fala: meu filho, eu sou tua mãe, tu pode confiar em mim, tu pode contar tudo para a mãe que a mãe vai te ajudar, o que está acontecendo contigo. O teu filho tem que ter confiança e acreditar que você está aí para ajudar ela. Ele não faz diferença, porque eles são crianças. E para algumas pessoas, não interessa se ele é um menino, se ela é uma menina, se ela é uma adolescente. Só que todo esse trauma que uma criança leva ou sofre, ela vai levar para a vida. Ela vai crescer com isso. Ela vai se frustrar de muita coisa por causa disso. Ela vai ter medo das pessoas. Ela vai ter medo de confiar nas pessoas. E aí, como ela não teve uma conversa em casa, a mãe ou o pai, por falta de tempo, não prestou atenção, não se deu conta do que está acontecendo, não auxiliou, ela vai passar a vida dela inteira sofrendo com isso. Eu sou prova viva disso, gente. Eu tanto sou prova viva que eu super protegi e ainda protejo uma filha minha até hoje. Porque eu morei 14 anos em São Paulo.
E quando eu vim de volta para aqui, para minha cidade, eu comecei a ouvir os comentários do que estava acontecendo nas escolas, das coisas que aconteciam nos banheiros das escolas. A minha filha acho que tinha uns 8 anos, não tinha 9, tinha uns 8 anos. E eu fiquei tão apavorada com aquilo que eu comecei a conversar com a minha filha. Filha, se alguém vir botar a mão em ti, não deixa. Se alguém te fizer qualquer coisa na rua, na escola, chega em casa e fala pra mãe. Ela não entendia nada, mas ela falava, tá mãe, eu vou fazer. Eu falava, pelo amor de Deus, minha filha. Um dia ela me perguntou, mãe, por que a senhora insiste tanto nesse assunto? Eu tive que contar a história para ela. Por isso, minha filha. Por isso. Não deixa ninguém colocar a mão em ti. Não deixa ninguém tocar em ti. E se caso alguém fizer isso, tu pega e fala pra mãe, porque eu tô aqui para te ajudar. Porque eu não queria, gente, que a minha filha passasse por isso. Eu não queria que os meus filhos sofressem isso. Eu fui chamada de irresponsável, eu fui chamada de que eu estava induzindo a minha filha a fazer qualquer coisa na rua. Vocês não têm ideia, até a minha mãe mesmo, do que ela dizia pra mim. Tu tá louca, tu não pode falar isso pra tua filha vai começar a fazer coisa lá na rua. Eu comecei a conversar com ela. Eu comecei a expor pra minha filha, pequena ainda, todas as coisas que tinha acontecido comigo. E falado para ela que eu só queria que ela me ouvisse o que eu estava falando, que ela fizesse as coisas como eu estava dizendo para ela, porque a mãe não queria que ela passasse por isso. Então, não é um vídeo longo, é uma coisa que eu preciso falar para vocês, que até um tempo agora atrás eu não conseguia falar nisso. Eu começava a falar e infelizmente, me desculpa, mas eu começava a chorar. Então, eu comecei aqui nos meus estudos, nas minhas meditações, a perguntar o que eu fazia com isso, o que eu podia fazer com isso para que eu me livrasse disso. Hoje, de uns dias para cá, eu tenho conseguido lidar um pouco mais com essa situação. Então, eu acho que eu estou começando a me curar. Então, para vocês terem uma ideia, eu tinha 7 para 8 anos. Hoje eu tenho 58 anos e eu passei a minha vida sofrendo com isso. Eu ainda sofro, gente, porque eu não consegui me curar ainda disso, mas eu tô me curando e eu vou me curar. Só que eu comecei a sentir no meu coração muito forte. Já faz uns 3 dias que eu deito para dormir e isso vem na minha cabeça e o que eu tenho que dizer também vem. E fica falando para mim gravar esse vídeo para passar para vocês, pais, conversar com os filhos de vocês, ensinar para eles prestar atenção no que está acontecendo em volta deles, para eles não deixar ninguém colocar a mão neles, para não deixar passar a mão em lugar nenhum, nem aqui no ombro, nem colocar a mão no ombro. Não, ninguém tem que botar a mão numa criança, ninguém. Então, essa é a situação que eu queria passar para vocês hoje, que vocês prestem atenção nos sinais que os seus filhos estão lidando. E se você é um pai, quer dizer, é uma mãe, ou pode ser até um pai que sofreu algum tipo dessas coisas, que ainda vive com esse fantasma dentro de você, ainda vive com essa coisa que angustia você, que você não consegue falar, que você não consegue esquecer, que você não consegue nada. Pensa, silencie seu coração, silencie a sua mente. A dita cuja, como a gente fala, a dona fofoqueira aqui, silencia ela e entra dentro de você. Vai lá dentro, porque você, gente, é um deusinho.
Você é um pedacinho de Deus que está aqui na Terra para cumprir um propósito. Então você entra lá dentro, devagarinho, respira, respira, gente, assim, ó. Até você sentir uma paz. E vai lá dentro. Silencia a dona tagarela aqui e respira. Fica no agora, no momento que você está. E vai lá dentro de você. Busca aquela criança que sofreu tudo isso. Porque eu já tive perto dela, mas estou chegando lá. Muita coisa que estava meio bloqueado, eu estou conseguindo desbloquear. Vai lá dentro e abraça essa criança, que é você. E fala para ela que não é culpa dela o que aconteceu, que ela não teve culpa, que ela passou por tudo isso, mas que quem fez isso fez na consciência que tinha, mas que não é culpa dela o que aconteceu com ela. Abraça essa criança, que nem eu tô abraçando a minha criança. Converse com ela, mostre para ela que ela não foi culpada disso, porque até então eu pensava que eu tinha culpa de tudo que aconteceu, porque foi dito para mim que eu era culpada de tudo isso. Para vocês terem uma base, gente, quando eu casei, eu achei que eu tinha me livrado de ter algumas pessoas que fizessem algum mal para mim. Só que não. Eu tive a minha filha mais velha. Quando ela tinha 1 ano e pouco, meu marido começou a se envolver com drogas. Um dia, ele saiu no meio da tarde e voltou 1 e pouco da manhã, com outro drogado junto com ele. Eu apanhei, eu fui violentada. Eu era uma menina ainda, eu tinha 17 anos. No outro dia, eu tinha que trabalhar. Eu saí de casa como se eu fosse trabalhar. E fui direto para uma delegacia. Denunciei, gente. Eu fui obrigada a fazer aquilo, porque o meu medo era que acontecesse com a minha filha, que ele fizesse isso também com a minha filha, já que ele foi capaz de fazer com a mulher dele, a mãe da filha dele. E daí, lá o delegado, sei lá eu quem lá, que falou comigo, mandou 2 policiais me levar lá em casa para pegar minhas coisas e sair de dentro de casa. Só que eu queria levar a filha junto. E ele disse que eu não ia levar a menina. Ah, eu vou. Não, tu não vai. Eu vou, tu não vai, eu vou, tu não vai, eu vou. E o policial, sem saber o que fazer, falou, se ele não quer, a senhora não pode, eu mato ele. Eu mato ele. E levo a minha filha. Aí vocês me levam lá na minha mãe, eu deixo ela lá na minha mãe, depois pode me levar presa. Porque eu aprendi, gente, a me defender. Mas nessa idade aí. Mas as crianças, elas não sabem se defender. Elas não têm como se proteger se a gente não fizer isso por eles. E dá para eles o argumento certo, da maneira certa. Não vai assustar seu filho também. Senta e conversa com ele. Conversa com ela. Pega a sua adolescente, se ela tá meio rebelde, descobre o porquê ela tá rebelde. Descobre o que está acontecendo com ela. Porque você tem um vizinho, mas você não sabe qual é do seu vizinho. Ai, meu vizinho é uma pessoa maravilhosa. O que ela tem aqui dentro do peito dela? Qual é o pensamento desse vizinho em relação a uma criança? Então você não sabe, gente. Então eu estou aqui nesse momento, colocando esse vídeo no ar, expondo a minha vida, que ninguém tem nada que saber da minha vida,
mas para que vocês possam entender o estrago que uma coisa dessa faz na vida de uma criança. E ela não fica só na criança. Esse estrago vai pro resto da tua vida. Só que tu não tem como saber até quando. Eu também não sabia. Até começar a ver vídeos e até começar que nem eu tenho um curso que eu tô fazendo, e eu comecei a entender. Eu comecei a buscar algumas coisas. E foi aonde eu comecei, a minha filha também faz, e foi aonde ela começou a me dizer: mãe, por que que tu faz assim, mãe? Respira, que nem eu ensinei para vocês aqui, respira. Quando a senhora estiver sentindo uma paz, faz tal coisa, faz não sei o que, e eu comecei a, quando eu tenho meus tempos, fazer. Às vezes eu tô trabalhando e eu me sinto assim, pensando em alguma coisa que não é bom, eu paro, dou uma respirada para aquilo ali ir embora, aquele pensamento ir embora. Então o vídeo de hoje é isso, para que eu possa tentar ajudar vocês, para que eu possa abrir os olhos de alguns pais, algumas mães, para que você preste atenção nos seus pequenos e nos seus médios filhos, ou seja, nos pequenos, nos maiorzinhos e nos adolescentes, gente. Porque às vezes até um adolescente, dependendo do jeito que a coisa funciona dentro da nossa casa, ele tem medo de falar. Ele tem medo de ser acusado de alguma coisa, tipo, foi tua culpa, tu foi culpado, tu não sei o que tem. Não interessa a roupa que a pessoa usa, não interessa a roupa, as pessoas não têm que fazer isso. Não interessa o que tá vestindo, não interessa se o corpinho é bonitinho. É uma criança, é uma adolescente. E nós, como pais, temos a obrigação de conversar com os nossos filhos e proteger eles. Na escola, na rua, em caronas de vizinho, em não sei o que tem. E mais um detalhe, gente, até dentro de casa. Prestar atenção até quem vem na nossa casa. Prestar atenção como a pessoa age e como o teu filho está reagindo a algumas atitudes dentro da tua casa. Então é isso, gente. Eu espero poder ter ajudado você a prestar mais atenção e a conversar com seu filho. Se ele vir conversar e tocar num assunto desse estilo para você, não briga. Pelo amor de Deus, gente, não brigue. Converse, escuta, presta atenção no que está sendo falado. E ajude essa criança, esse adolescente, esse filho, essa filha. Prestem muito atenção. Porque eu cheguei numa fase da minha vida que eu ficava apavorada de pensar que pudesse acontecer com uma filha minha o que aconteceu comigo. E eu vivi a minha vida inteira assim. Preocupada, assustada. Além de assustada com o que acontecesse com a filha, com aquela coisa que não saía da minha cabeça, que não saía do meu coração, que me dava uma angústia, que me dava uma agonia, que me tirava noites de sono, enfim, coisas assim que acontecem com a gente. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Esse é o meu vídeo de hoje. Já chegou a resposta que eu queria, o que eu teria que postar, o que eu teria que fazer. E estou aqui, postando esse vídeo, para que você tome um pouquinho mais de cuidado. Não estou dizendo que você não tem cuidado, tá? Mas que você tome um pouquinho mais de cuidado com seus filhos. Essa é a mensagem de hoje. Se você gostou desse vídeo, compartilha com mais pessoas, com pessoas da sua família, com amigas que têm filhos e adolescentes. Curte, por favor, o vídeo. Se quiser se inscrever, eu agradeço, que assim você me ajuda a poder postar mais vídeos, para poder ajudar você. A esclarecer também para você algumas coisas que às vezes você também não fala. Você pode ter passado por tudo isso e que você tá com isso guardado dentro de você e está lhe deixando doente, isso não lhe ajuda em nada.
Então respira fundo, acalma o seu coração, silencia a mente aqui, ó, dona fofoqueira, e vá atrás, entra para dentro, vá atrás da sua criança interior e converse com ela, acolha ela, abrace ela e diga para ela que ela não teve culpa, não foi culpa dela, ela era só uma criança e que tá tudo bem, gente, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, para que você também, minha amiga, se cure. E você também, meu amigo, que pode ter tido esse problema, também se cure. Consiga viver uma vida mais em paz, mais leve, mais tranquila. Essa é a mensagem de hoje, gente. Fiquem com Deus. Que nosso Senhor proteja vocês. Dê muita luz para vocês e sabedoria. Até o próximo vídeo.